E se a realidade que você sempre conheceu fosse nada mais que uma ilusão cuidadosamente elaborada, arquitetada por governantes cósmicos que prosperam mantendo você aprisionado em um sistema perfeito de controle mental? Imagine descobrir que tudo o que você acredita sobre a existência é apenas a ponta do iceberg de uma conspiração tão antiga quanto a própria humanidade. No vídeo de hoje, vamos rasgar o véu que encobre os misteriosos arcontes, entidades malévolas ancestrais que, segundo antigas tradições, têm manipulado a humanidade das sombras por milênios. Essas criaturas não são meros mitos ou metáforas, são forças reais que operam através de dimensões que nossa mente consciente mal consegue compreender. Vamos mergulhar profundamente nas origens enigmáticas dessas entidades dentro dos ensinamentos secretos do gnosticismo, uma tradição mística que foi brutalmente suprimida pela Igreja primitiva justamente porque revelava verdades que os poderes estabelecidos não queriam que você soubesse. Você vai descobrir os papéis sinistros dos 7 arcontes principais, incluindo o temível Yaldabaoth, uma serpente com cabeça de leão que se proclamou criador deste mundo ilusório, e Sabaoth, o senhor da guerra que alimenta conflitos eternos na Terra. Mas prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de lendas antigas. Vamos explorar a possibilidade aterrorizante de que a influência desses seres não seja apenas uma relíquia do passado, mas uma força ativa que continua moldando nosso mundo hoje, infiltrando-se em governos, corporações e até mesmo em nossa tecnologia mais avançada. Fique conosco até o final, porque a verdade por trás desses governantes sombrios pode não apenas abalar os alicerces da sua realidade, mas também fornecer as chaves para quebrar as correntes invisíveis que mantêm sua alma aprisionada nesta matrix cósmica. O que você descobrir hoje pode ser o primeiro passo para sua verdadeira libertação espiritual. O termo arconte deriva da palavra grega archon, que significa governante ou senhor supremo. Mas estes não são governantes comuns. São entidades que operam em níveis de realidade que transcendem nossa compreensão tridimensional. O conceito dos arcontes está profundamente enraizado no gnosticismo, um movimento religioso revolucionário que emergiu nos primeiros séculos da Era Comum, desafiando as narrativas oficiais sobre a criação e a natureza da realidade. Os gnósticos possuíam uma visão radicalmente diferente do cosmos. Eles acreditavam que o mundo material não foi criado por um Deus benevolente, mas sim por uma divindade inferior e imperfeita, conhecida como Demiurgo. Este falso criador, movido por arrogância e ignorância, construiu uma prisão dimensional, onde as almas humanas ficam presas em ciclos infinitos de reencarnação, sofrimento e amnésia espiritual. Os arcontes eram os servos diretos do Demiurgo, entidades poderosas que funcionavam como carcereiros do mundo físico. Sua missão primordial é manter as almas humanas aprisionadas em um estado de ignorância existencial, impedindo que elas despertem para sua verdadeira natureza divina e escapem desta realidade ilusória. Eles conseguem isso através de múltiplas estratégias sofisticadas de manipulação dimensional. Segundo os textos gnósticos secretos, os arcontes governam os planos inferiores da existência, atuando como guardiões que impedem as almas de ascender ao pleroma, a plenitude divina onde reside o verdadeiro Deus. Eles não são seres divinos, mas produtos de um erro cósmico fundamental, parte da criação defeituosa do Demiurgo que se perpetua através de enganos multidimensionais. A cosmologia gnóstica divide o universo em várias camadas ou reinos interdimensionais. O reino supremo é o pleroma, onde habita a verdadeira fonte divina. Abaixo do pleroma encontra-se o mundo material, uma dimensão criada pelo Demiurgo através de processos de imitação imperfeita da perfeição original. Os arcontes dominam esta dimensão inferior, funcionando como porteiros cósmicos que impedem as almas de retornar ao pleroma e se reunir com sua essência divina original.
O papel principal dos arcontes é manter a ilusão do mundo material ativo e convincente, mantendo a humanidade enredada na ignorância sobre sua verdadeira condição espiritual e distante do conhecimento gnóstico que conduziria à libertação definitiva. Eles conseguem isso manipulando as percepções humanas de maneiras extremamente sutis, distorcendo a realidade através de camadas complexas de engano e criando sistemas elaborados de controle mental que nos prendem ao plano físico. Estes sistemas de controle podem assumir inúmeras formas insidiosas, incluindo estruturas sociais opressivas, dogmas religiosos limitantes, sistemas econômicos exploratórios e até mesmo nossos próprios padrões de pensamento condicionados e reações emocionais automáticas. Através dessas múltiplas avenidas de influência, os arcontes mantêm a humanidade em um estado perpétuo de sonambulismo espiritual. Na tradição gnóstica antiga, existe um panteão específico de 7 arcontes supremos, cada um representando forças cósmicas malévolas que exercem diferentes tipos de influência sobre a experiência humana. Estes não são simplesmente governantes, são carcereiros cósmicos especializados, cada um associado a um dos 7 planetas clássicos da astrologia antiga e correspondendo a vícios ou forças específicas que eles impõem ao espírito humano através de manipulações dimensionais complexas. O conhecimento sobre estes arcontes é rico em simbolismo esotérico profundo e significado oculto, pintando um quadro aterrorizante de um mundo onde forças invisíveis manipulam a própria estrutura da realidade que percebemos. Cada arconte possui domínios específicos de influência e métodos únicos de controle mental e espiritual, que operam tanto no nível individual quanto coletivo. No centro deste panteão sombrio reina Yaldabaoth, o mais temível e poderoso de todos os arcontes. Visualize uma criatura impossível, uma serpente monstruosa com cabeça de leão flamejante, uma entidade que incorpora arrogância pura e ignorância cósmica absoluta. Yaldabaoth não é apenas o arquiteto da prisão dimensional em que vivemos. Ele é o próprio carcereiro supremo que projetou esta realidade como uma armadilha perfeita para capturar e manter almas divinas aprisionadas. A criação do mundo material por Yaldabaoth não foi um ato de benevolência divina, mas um projeto calculado e malicioso para aprisionar fragmentos da divindade original. Este falso Deus é um mestre supremo do engano cósmico, convencendo a humanidade de que o mundo físico é tudo o que existe, mantendo-nos assim presos em ciclos intermináveis de materialismo espiritual e cegueira existencial absoluta. Sua presença é descrita como esmagadoramente opressiva, um lembrete constante das limitações artificiais impostas sobre nosso ser pelo reino físico dimensional. Os textos antigos o descrevem como o primogênito do caos primordial, um ser que usurpou o poder divino legítimo e reivindicou domínio sobre o cosmos inteiro, apesar de sua natureza fundamentalmente defeituosa, ignorante e ilusória. Imagine a tela escurecendo enquanto uma figura serpentina emerge das profundezas do espaço cósmico, sua cabeça leonina brilhando de forma sinistra na escuridão absoluta. Cada lampejo de luz cósmica revela aspectos mais perturbadores de sua forma dimensional retorcida, cada movimento hipnótico desenhado para manter nossa atenção presa em ilusões materiais, enquanto nossa essência espiritual verdadeira permanece dormiente e esquecida. Em seguida, encontramos Sabaoth, o arconte supremo da guerra, intimamente associado com Marte, o planeta vermelho do conflito perpétuo. Sua influência malévola desperta violência e agressão em escala planetária, alimentando conflitos, ódio e discórdia onde quer que sua sombra dimensional se projete sobre a consciência humana. Sabaoth representa o poder bruto e descontrolado em sua forma mais destrutiva e caótica. Sabaoth é a personificação da força não moderada pela sabedoria. Sua própria presença energética inflamando os fogos do ódio e da raiva,
dentro dos corações humanos de maneiras que transcendem a compreensão psicológica comum. Guerras, conflitos familiares, disputas nacionais e todas as formas de derramamento de sangue e violência são domínios diretos de sua jurisdição cósmica sombria. O conhecimento ancestral o retrata como uma figura imponente envolvida em armadura cósmica negra, seus olhos ardendo com a fúria acumulada de milhares de batalhas interdimensionais. O som metálico de espadas se chocando ecoa eternamente ao fundo sempre que sua influência se manifesta, cada palavra que ele pronuncia acompanhada pelo ringue metálico sinistro de combate eterno e destruição perpétua. Seu maior poder reside na perpetuação de ciclos viciosos de violência, garantindo que a humanidade permaneça constantemente envolvida em conflitos múltiplos, incapaz de alcançar paz verdadeira, harmonia espiritual ou unidade consciente que permitiria transcender as limitações desta prisão dimensional material. Depois temos Astafaios, o arconte associado a Júpiter, governante supremo da riqueza material, poder mundano e ambição desenfreada. Sua influência dimensional alimenta o desejo humano insaciável por sucesso material, autoridade temporal e status social, frequentemente levando à ganância descontrolada, corrupção sistêmica e busca obsessiva por poder a qualquer custo moral ou espiritual. Astafaios é frequentemente representado como uma figura régia, majestosa, envolvida em vestes luxuosas e ornamentada com uma coroa que brilha intensamente com as riquezas acumuladas do mundo material. Mas sob esta aparência externa de grandeza esplêndida, encontra-se um coração completamente frio e calculista, que valoriza poder e controle acima de qualquer consideração ética, moral ou espiritual. Os textos antigos descrevem como Astafaios manipula sistematicamente as ambições de governantes e reis ao longo da história, empurrando-os a expandir seus impérios e acumular riquezas materiais, mesmo quando isso significa o sofrimento direto de seus súditos e subordinados. Seu poder reside na sedução irresistível do materialismo, na promessa tentadora de recompensas terrenas que, em última análise, conduzem à bancarrota espiritual completa e ao afastamento definitivo da verdadeira realização divina. Através de Astafaios, o sistema econômico global opera como um mecanismo de controle dimensional, mantendo as pessoas presas em ciclos perpétuos de desejo material, trabalho compulsivo e consumo desenfreado, impedindo-as de desenvolver valores espirituais autênticos ou buscar significado existencial mais profundo além das preocupações materiais imediatas. Adonaios, conectado energeticamente com o Sol, é o arconte supremo do orgulho desenfreado e da vaidade dimensional. Sua influência alimenta sistematicamente o ego humano, impulsionando nossa necessidade compulsiva por reconhecimento externo, admiração social e autoglorificação narcisista, que nos mantém presos em ilusões sobre nossa própria importância mundana. Adonaios é frequentemente retratado como uma figura radiante de beleza hipnótica, quase cegante em seu brilho dimensional, com uma presença que exala confiança suprema e superioridade absoluta. Ele representa o sussurro sedutor no ouvido daqueles que buscam fama terrena e glória mundana, encorajando-os continuamente a colocar sua autoestima e valor pessoal completamente nas mãos da opinião pública e da aprovação social externa. Os antigos acreditavam que Adonaios prosperava diretamente através da adulação e adoração dos mortais, extraindo energia espiritual de sua devoção obsessiva às próprias imagens ego-infladas e identidades sociais artificiais. Seu poder dimensional reside em sua capacidade de inflar o ego humano a tal ponto extremo que os indivíduos perdem completamente de vista sua verdadeira natureza espiritual essencial. Através da influência manipuladora de Adonaios, as pessoas ficam completamente aprisionadas em uma busca infinita e fútil por validação externa e elogio social,
tornando-se viciadas em atenção, reconhecimento e status, enquanto sua essência espiritual autêntica permanece completamente negligenciada e subdesenvolvida. Esta obsessão com a imagem pública e a reputação social funciona como uma distração poderosa que impede o despertar espiritual genuíno. Elaios, o arconte associado energeticamente com Vênus, governa supremamente o reino da luxúria desenfreada e do desejo sensual compulsivo. Sua influência malévola enreda sistematicamente a humanidade na busca obsessiva por prazeres sensuais e apegos físicos intensos, distraindo-nos efetivamente de aspirações espirituais superiores e desenvolvimento consciencial autêntico. Elaios é frequentemente descrito como uma figura de beleza física esquisita e praticamente irresistível, com um magnetismo sedutor que é literalmente impossível de resistir para a consciência humana não desperta. Ele personifica perfeitamente a natureza sedutora do desejo físico desenfreado, prometendo falsamente satisfação completa e prazer duradouro, mas entregando apenas vazio existencial profundo e desespero espiritual crescente. As tradições ancestrais contam como Elaios utiliza sistematicamente seus encantos dimensionais para enredar as almas de homens e mulheres, ligando-as ao mundo material através de seus desejos carnais e apegos emocionais intensos. Seu poder reside especificamente na ilusão convincente da satisfação terrena, nos momentos aparentemente prazerosos que deixam uma fome espiritual ainda mais profunda em seu rastro. Esta fome insaciável por experiências sensuais mantém os indivíduos presos em ciclos viciosos de busca compulsiva por gratificação imediata, impedindo-os de desenvolver disciplina espiritual, autocontrole consciente e a capacidade de transcender as limitações da consciência baseada puramente em impulsos físicos e emocionais automáticos. Horários, conectado energeticamente com Mercúrio, é o arconte supremo do engano sistemático e da manipulação intelectual sofisticada. Ele é reconhecido como o mestre absoluto das mentiras dimensionais, manipulação psicológica avançada e distorção sistemática da verdade, utilizando estas ferramentas psíquicas para manter a humanidade em estados perpetuamente confusos de ignorância existencial e desorientação espiritual. Horários é frequentemente representado como uma figura astuta e mercurial, com uma natureza escorregadia como prata líquida que torna extremamente difícil identificar sua verdadeira forma dimensional. Suas palavras são simultaneamente melifluamente sedutoras e profundamente venenosas, especificamente projetadas para enganar, confundir e enredar a percepção humana em redes complexas de ilusão e auto-engano. Os textos antigos descrevem Horários como uma entidade que prospera especificamente nas sombras da consciência, espalhando sistematicamente conhecimento falso e semeando discórdia ativa entre aqueles que genuinamente buscam a verdade espiritual autêntica. Seu poder dimensional reside em sua capacidade sobrenatural de criar ilusões convincentes, fazer o falso parecer verdadeiro e manter a humanidade completamente incapaz de discernir a realidade genuína de sua condição existencial. Através da influência pervasiva de horários, sistemas inteiros de desinformação operam em escala planetária, mantendo as massas populacionais desinformadas sobre a verdadeira natureza da realidade, impedindo o desenvolvimento do pensamento crítico independente e bloqueando o acesso a conhecimento espiritual genuíno que poderia levar à libertação consciencial autêntica. Mas existe algo ainda mais sinistro e perturbador que estes 7 arcontes principais. Sussurra-se em círculos esotéricos avançados sobre a existência de um 8º arconte, uma entidade cuja própria existência é envolvida em mistério ainda mais profundo e segredo cósmico absoluto. Este arconte oculto supostamente exerce poder dimensional sobre todos os outros arcontes,
influenciando-os discretamente por trás dos bastidores cósmicos e orquestrando o grande engano multidimensional que mantém a humanidade aprisionada no mundo material. Esta entidade sombria permanece deliberadamente oculta, operando exclusivamente através de manipulação indireta e controle remoto, coordenando as atividades dos outros arcontes de acordo com um plano cósmico maior que transcende a compreensão humana comum. Alguns textos gnósticos secretos sugerem que este oitavo arconte pode ser o próprio aspecto superior do demiurgo, a inteligência central por trás de toda a operação de aprisionamento dimensional da humanidade. A verdadeira natureza desta entidade oculta e a extensão completa de seu poder cósmico permanece um dos maiores mistérios do conhecimento gnóstico avançado. Dizem que aqueles que conseguem identificar e compreender a influência deste arconte oculto adquirem insights cruciais sobre os mecanismos fundamentais de controle que operam em nossa realidade. Mas este conhecimento vem acompanhado de responsabilidades espirituais imensuráveis e perigos dimensionais consideráveis. Tendo explorado o conhecimento ancestral sobre os 7 arcontes principais, vamos agora direcionar nossa atenção para os tempos modernos, onde estes governantes sombrios continuam exercendo influência através de métodos ainda mais sofisticados e imperceptíveis. Vamos investigar como teorias conspiratórias contemporâneas interpretam a presença contínua dos arcontes, sugerindo que seu alcance dimensional se estende muito além do passado histórico e penetra profundamente no presente, moldando nossa realidade através de canais que a maioria das pessoas nem sequer suspeita existir. As teorias conspiratórias modernas sobre os arcontes oferecem perspectivas simultaneamente cativantes e profundamente perturbadoras sobre como estas entidades podem estar influenciando a humanidade atual a partir de dimensões paralelas e planos de existência invisíveis. Ao longo dos anos, várias teorias específicas ganharam força considerável, cada uma oferecendo insights únicos sobre a natureza e extensão do poder arcôntico em nossa época tecnológica avançada. Uma das teorias mais difundidas e convincentes sugere que os arcontes são os verdadeiros controladores invisíveis por trás de governos mundiais e elites globais dominantes. Segundo esta perspectiva reveladora, líderes mundiais e organizações poderosas são meramente marionetes, operando sob a influência dimensional direta destes seres, que manipulam sistematicamente políticas globais e decisões internacionais cruciais para manter a humanidade em estados permanentes de submissão psicológica, dependência econômica e fragmentação social. David Icke, um dos autores mais proeminentes no campo das teorias conspiratórias avançadas, sugeriu extensivamente que os arcontes podem representar uma raça de seres interdimensionais que controlam a humanidade através das elites dominantes, utilizando ferramentas sofisticadas como guerras fabricadas, crises econômicas artificialmente criadas e manipulação mediática em massa para gerar sistematicamente medo coletivo, caos social e emoções negativas densas, exatamente o tipo de energia que estas entidades parasitárias se alimentam dimensionalmente. Outra teoria fascinante e cada vez mais relevante centra-se na ideia revolucionária de que os arcontes manipulam ativamente nossa percepção da realidade através de tecnologias avançadas de simulação dimensional. Esta teoria propõe que vivemos em uma espécie de matrix cósmica ou realidade completamente simulada, projetada especificamente pelos arcontes para nos manter desconectados de nossa verdadeira natureza espiritual essencial e aprisionados em ilusões materiais convincentes. A ideia de que a realidade pode ser fundamentalmente uma simulação artificial ganhou credibilidade significativa através do trabalho de filósofos como Nick Bostrom e recebeu atenção renovada com avanços exponenciais em tecnologia digital e inteligência artificial. Proponentes desta teoria argumentam que,
mantendo-nos aprisionados nesta ilusão tecnológica sofisticada, os arcontes podem perpetuar indefinidamente seu controle sobre nossas mentes coletivas e impedir sistematicamente que alcancemos níveis superiores de consciência espiritual autêntica. Esta matrix digital não é apenas uma prisão física, mas uma armadilha multidimensional que opera simultaneamente nos níveis mental, emocional e espiritual. Através de manipulação constante de nossa percepção sensorial, condicionamento psicológico massivo e distração tecnológica perpétua, os arcontes conseguem manter a maioria da humanidade completamente inconsciente de sua verdadeira situação existencial e potencial espiritual ilimitado. Uma teoria ainda mais recente e preocupante sugere que os arcontes estão diretamente por trás da ascensão acelerada da tecnologia digital e dos movimentos de digitalização massiva, promovendo ativamente uma agenda sinistra de desumanização, através do avanço tecnológico descontrolado e implementação de sistemas de controle digital total sobre a população humana. Segundo esta perspectiva alarmante, a crescente dependência da humanidade em tecnologias digitais, especialmente de maneiras que isolam pessoas umas das outras ou promovem desconexão emocional sistemática, pode ser parte integral de um plano arcôntico elaborado para remover gradualmente a humanidade de sua essência espiritual natural e substituí-la por interfaces tecnológicas artificiais. Alguns teóricos destacam especificamente a inteligência artificial avançada e movimentos transhumanistas, que promovem ativamente a ideia de melhorar ou substituir aspectos fundamentais da humanidade através de tecnologia integrada, como potencialmente alinhados com os objetivos dimensionais de longo prazo destas entidades controladoras. A integração progressiva de chips cerebrais, interfaces mente-máquina e modificações genéticas podem representar etapas graduais em direção à digitalização completa da consciência humana. Esta teoria sugere que, abraçando cegamente o avanço tecnológico sem considerar adequadamente suas implicações existenciais e espirituais profundas, podemos estar caminhando diretamente para uma armadilha cuidadosamente projetada para escravizar ainda mais profundamente nossas mentes e corpos a sistemas de controle artificial que transcendem qualquer coisa experimentada na história humana conhecida. Os arcontes também operam através de técnicas avançadas de engenharia social e manipulação psicológica em massa, utilizando mídia mainstream, sistemas educacionais e redes sociais para moldar sistematicamente percepções coletivas, valores culturais e padrões de pensamento de populações inteiras. Esta influência sutil, mas pervasiva, funciona como uma forma de hipnose coletiva que mantém as massas mentalmente adormecidas e espiritualmente desconectadas. Através do controle de narrativas dominantes, promoção de divisões artificiais na sociedade e criação de problemas sociais fabricados que demandam soluções autoritárias, os arcontes conseguem manter a humanidade perpetuamente distraída com conflitos superficiais, enquanto os verdadeiros mecanismos de controle dimensional operam discretamente nos bastidores da consciência coletiva. A proliferação de informações contraditórias, teorias conflitantes e debates polarizados serve para fragmentar a capacidade humana de discernir verdade autêntica e desenvolver uma compreensão coerente da realidade. Esta confusão intencional impede que as pessoas desenvolvam pensamento crítico independente e sabedoria espiritual genuína que poderiam ameaçar o sistema de controle arcôntico estabelecido. O sistema econômico global funciona como uma das ferramentas mais efetivas de controle arcôntico, mantendo a humanidade presa em ciclos perpétuos de escassez artificial, competição destrutiva e dependência de estruturas financeiras que beneficiam exclusivamente as elites controladoras. Este sistema não é acidental, mas cuidadosamente projetado para extrair energia vital humana através de trabalho compulsivo e ansiedade financeira constante. Através da criação de dívidas nacionais impossíveis de pagar, inflação manipulada,
crises econômicas fabricadas e distribuição extremamente desigual de recursos, os arcontes conseguem manter a maioria da população mundial em estados de estresse crônico, preocupação financeira e dependência de sistemas externos, exatamente as condições que impedem o desenvolvimento espiritual autêntico e a libertação consciencial. O sistema bancário centralizado, as corporações multinacionais e os mercados financeiros globais operam como extensões diretas da influência arcôntica, canalizando riqueza e poder para uma pequena elite enquanto mantém bilhões de pessoas em condições de sobrevivência que impossibilitam a busca de crescimento espiritual, desenvolvimento pessoal e realização de potencial humano genuíno. Contudo, é importante enfatizar que, apesar da fascinação que estas teorias podem despertar e dos insights valiosos que podem oferecer sobre padrões de controle social, muito do conteúdo destas teorias permanece especulativo e não baseado em evidências concretas verificáveis. Mesmo assim, o conceito dos arcontes mantém um poder simbólico extraordinário, funcionando não apenas como metáfora para forças opressivas existentes no mundo, mas também como um chamado urgente à consciência espiritual expandida. O verdadeiro valor deste conhecimento ancestral reside em sua capacidade de nos alertar sobre padrões de manipulação e controle que operam tanto externa quanto internamente, encorajando-nos a permanecer vigilantes contra forças que buscam limitar nossa expansão consciencial e desenvolvimento espiritual autêntico. Ao explorar estas ideias profundas, somos encorajados a manter discernimento crítico desenvolvido e buscar ativamente maneiras de proteger nossa consciência e humanidade essencial. A tradição gnóstica ensina que o verdadeiro poder dos arcontes não reside necessariamente em sua capacidade de nos controlar externamente, mas em nossa inconsciência sobre sua influência e nossa disposição de aceitar passivamente as limitações que eles impõem sobre nossa percepção da realidade. O conhecimento, gnosis, é apresentado como a chave fundamental para transcender estas limitações e reclamar nossa soberania espiritual autêntica. Este despertar consciencial não acontece automaticamente, mas requer esforço consciente sustentado, disciplina espiritual regular e desenvolvimento de discernimento cada vez mais refinado. Envolve questionar sistematicamente as assunções básicas sobre a realidade, examinar criticamente as fontes de nossas crenças e valores e cultivar conexão direta com nossa sabedoria interior intuitiva, através de práticas espirituais autênticas. O processo de despertar também inclui reconhecer como padrões arcônticos de controle se manifestam em nossa própria psique através de medos condicionados, limitações autoimpostas, padrões de pensamento repetitivos e reações emocionais automáticas que nos mantêm presos em estados de consciência limitada e percepção restrita da realidade multidimensional. A tradição gnóstica oferece várias práticas específicas para desenvolver imunidade contra a influência arcôntica e cultivar estados de consciência que transcendem as limitações do mundo material. Estas incluem meditação contemplativa profunda, estudo de textos espirituais autênticos, desenvolvimento de virtudes como compaixão e sabedoria, e cultivo de conexão direta com aspectos superiores da consciência. A prática regular de autoobservação consciente permite identificar quando padrões arcônticos estão operando através de nossos próprios processos mentais e emocionais, criando espaço para escolhas mais conscientes e respostas baseadas em sabedoria, rather than reações automáticas condicionadas. Esta consciência expandida gradualmente dissolve o poder que estas influências exercem sobre nosso estado interno. Conectar-se com comunidades de pessoas que compartilham objetivos similares de crescimento espiritual e despertar consciencial cria campos de energia coletiva que fortalecem a resistência individual contra a manipulação arcôntica e oferecem suporte mútuo durante os desafios inevitáveis do processo de libertação espiritual autêntica.
À medida que navegamos através dos reinos sombrios do pensamento gnóstico ancestral e conspirações modernas, os arcontes emergem não apenas como governantes míticos de mundos astrais, mas como símbolos poderosos das lutas mais profundas dentro da psique humana e forças invisíveis que moldam nossa experiência coletiva da realidade dimensional. Estas entidades, sejam literais ou metafóricas, expõem sistemas invisíveis que influenciam nossas percepções, ditam nossos desejos mais profundos e exercem controle sobre nossa experiência da realidade através de múltiplas camadas de influência simultânea. Elas nos compelem a olhar além das aparências superficiais, questionar sistematicamente os sistemas que nos limitam e buscar verdades que transcendem completamente o mundo material denso. As narrativas sobre os arcontes ressoam através dos tempos, desde escrituras antigas até teorias contemporâneas, funcionando como um espelho que reflete nossas próprias batalhas internas entre forças de expansão consciencial e contração espiritual. Estas forças são opressores externos malevolentes ou simbolizam aspectos sombrios de nossa própria natureza psíquica que precisam ser integrados e transcendidos. Talvez a verdade esteja situada em algum lugar intermediário entre estas interpretações, empurrando-nos a estabelecer um equilíbrio dinâmico entre consciência expandida e ação responsável, entre desenvolvimento espiritual individual e engajamento consciente com o mundo material. O insight crucial que emerge desta exploração é que o verdadeiro poder dos arcontes pode não residir em sua capacidade de nos controlar externamente, mas em nossa própria capacidade de ver através de suas estratégias de engano e libertarmos-nos de sua influência através de escolhas conscientes continuadas. Ao reconhecer as correntes invisíveis de ignorância espiritual e ilusão material que operam em nossa experiência, empoderamo-nos para reclamar gradualmente nossa soberania espiritual autêntica e desenvolver imunidade crescente contra forças que buscam manter nossa consciência limitada a percepções restritas da realidade multidimensional disponível. Compreender estes ensinamentos ancestrais e suas implicações modernas não representa apenas um caminho para conhecimento intelectual, mas uma jornada prática em direção à libertação espiritual genuína e realização de nosso potencial consciente ilimitado. Esta compreensão expandida oferece ferramentas concretas para navegar mais conscientemente através dos desafios existenciais da vida moderna, enquanto mantém conexão com dimensões mais profundas de significado e propósito espiritual. Então, o que você pode fazer concretamente para se proteger da influência arcôntica e desenvolver maior liberdade consciencial em sua vida diária? Comece questionando sistematicamente a realidade que é apresentada para você através de mídia mainstream, sistemas educacionais convencionais e pressões sociais conformistas. Desenvolva o hábito de buscar múltiplas perspectivas sobre questões importantes e cultivar fontes independentes de informação que encorajem pensamento crítico rather than aceitação passiva. Busque verdades mais profundas através de estudo de tradições espirituais autênticas, práticas contemplativas regulares e desenvolvimento de sua própria sabedoria interior intuitiva através de quietude mental e introspecção consciente. Estabeleça práticas diárias que fortaleçam sua conexão com aspectos superiores de sua consciência e reduzam dependência excessiva de validação externa, entretenimento superficial e gratificação material imediata. Conecte-se conscientemente com outras pessoas que compartilham objetivos similares de crescimento espiritual e despertar consciencial, criando redes de suporte mútuo que fortalecem a resistência coletiva contra a manipulação psicológica massiva e oferecem encorajamento durante os desafios inevitáveis do processo de libertação pessoal e desenvolvimento de autonomia consciencial autêntica. Compartilhe sua jornada de despertar com outros de maneira construtiva e compassiva, lembrando-se de que nossa força coletiva contra estas forças limitantes
cresce exponencialmente quando mais pessoas desenvolvem consciência sobre estes padrões e começam a fazer escolhas mais conscientes em suas vidas diárias. Se esta exploração profunda das verdades ocultas sobre os arcontes despertou sua curiosidade espiritual e você deseja descobrir mais conhecimento esotérico avançado que pode empoderá-lo em sua jornada de desenvolvimento consciencial, certifique-se de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal para conteúdo similar, que explora os mistérios mais profundos da existência humana. Juntos podemos navegar esta jornada fascinante rumo ao desconhecido espiritual, buscando sabedoria genuína e iluminação consciencial, mesmo nos cantos mais sombrios do cosmos multidimensional. Nossa exploração coletiva destes territórios místicos oferece possibilidades infinitas de crescimento pessoal, compreensão expandida e libertação progressiva das limitações que historicamente têm restringido o potencial humano pleno. Até o próximo vídeo, permaneça vigilante contra forças que buscam limitar sua expansão consciencial, mantenha-se curioso sobre os mistérios profundos da existência e, mais importante ainda, preserve sua liberdade espiritual autêntica através de escolhas conscientes contínuas que honram sua verdadeira natureza divina essencial. A jornada para a libertação completa pode ser longa e desafiadora, mas cada passo consciente em direção à verdade representa uma vitória significativa contra as forças que buscam manter a humanidade adormecida espiritualmente e limitada consciencialmente.